Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa comunidade de estudantes de alto desempenho. E hoje é um vídeo muito especial para vocês, porque nós vamos inaugurar aqui uma nova série de vídeos, trazendo professores especialistas nas matérias para dar dicas incríveis para vocês. Então hoje, para abrir essa nossa nova série, temos uma convidada muito especial, que é a professora Gabriela Xavier, que dá aulas de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso canal e à nossa comunidade. Olá, Alessandro, tudo bem? Muito obrigada por esse convite. Esse vídeo vai para o meu e para o seu canal, então, olá pessoal aí que está me assistindo, que está no meu canal. Vamos aí conversar um pouquinho sobre estratégia de estudo, sobre o Direito Administrativo e Direito Constitucional. Então vamos para a nossa primeira pergunta aqui. Bom, no estudo do Direito Administrativo, Gabriela, existe alguma diferença em você estudar o Direito Administrativo para o cargo de técnico e para os cargos de analista? Bom, após analisar 30 mil questões de prova, eu analisei 30 mil questões de prova de administrativo e 20 mil questões de prova de direito constitucional. Planilhei essas questões, respondi essas questões, tanto de nível médio quanto de nível superior, questões de todos os cargos, considerando todas as bancas que organizam os principais concursos do país. Eu cheguei à seguinte conclusão, Alessandro, que a matéria que é mais cobrada nas provas de técnico também é a matéria mais cobrada nas provas de analista. Então, os aspectos mais importantes, eles realmente se repetem, né? O que aparece com mais frequência na prova de analista, aparece com mais frequência na prova de técnico. Agora, existe uma diferença, sim, no grau de complexidade das questões. Uma questão para um cargo de analista é um pouco mais complexa, por quê? Porque, geralmente, as alternativas, elas misturam algumas matérias. Então misturam mais de uma matéria daquela disciplina, mais de um capítulo, o que gera um pouco de confusão. São também questões mais extensas, o que exige uma certa resistência. O aluno que quer ser aprovado num concurso para o cargo de analista, ele precisa sim treinar a resistência, o fato de que ele vai ter que ler um pouco mais, ele precisa ter mais atenção ali naquele tempo que ele vai gastar para resolver aquela questão que é maior. O texto é maior, ela é mais extensa. A questão para um cargo de técnico, ela tende a ser um pouco mais simples, mas não no que se refere ao conteúdo, no que se refere aí à complexidade das alternativas e, além disso, ao tamanho do texto, Mas eu posso falar para vocês com muita segurança, esse aqui é o meu manual, vou mostrar um pouquinho para vocês, que foi elaborado com base nessa análise estatística. Eu posso falar com muita segurança que se no seu edital tiver aí as matérias de licitações e agentes públicos, essas são as matérias que são mais cobradas, tanto nas provas de técnico quanto nas provas para o cargo de analista. Os aspectos mais importantes aparecem com mais frequência nas duas matérias. Agora, falar assim, Alessandro, fica um pouco amplo. O que de licitações públicas aparece mais? O que de agentes públicos aparece mais? Existem algumas frases que respondem ao maior número de questões e eu consigo detalhar aspecto por aspecto do que é mais importante. Ok, bacana. Bom, direito administrativo ele também é uma matéria muito extensa, com muitos tópicos. Existe uma melhor ordem no estudo dos tópicos da matéria de direito administrativo? Bom, o que eu vou falar agora é um pouco polêmico, Considerando que, após analisar as questões de prova, considerando aí o comportamento de cada banca de concurso público, eu sei dizer que alguns aspectos da matéria aparecem com mais frequência do que outros, Analisando cada capítulo da matéria, fazendo uma análise estatística baseada em questões de prova, eu posso falar que o aluno que tem mais estratégia, que quer alcançar a aprovação mais rápido, deve começar a estudar pelos capítulos que são mais cobrados. Isso pode soar estranho, o aluno fala, eu tenho que começar do começo para entender toda a disciplina, pegar o fio da meada. Mas não, se o aluno começar a estudar licitações públicas e agentes públicos primeiro, que são as matérias que são mais cobradas, que mais aparecem, seguidas de atos administrativos, controle dos atos da administração, ele vai ter uma noção daquela matéria, ele vai começar a aprender o que é mais importante. Quando ele esgotar o conteúdo ali daquela disciplina, ele já entendeu tudo e ele consegue focar
focar, ele consegue prestar mais atenção naqueles aspectos que são mais importantes, que são mais cobrados. Então, se o aluno puder começar a estudar direito administrativo por licitações públicas, agentes públicos, atos administrativos, controle da administração e organização administrativa, ele sai na frente sim, porque ele já está focando no que é mais importante, no que responde mais questões. Você não quer entender todo o direito, nem toda a matéria de direito administrativo, nem toda a matéria de direito constitucional. Você quer acertar as questões de prova. Agora, Alessandro, se o aluno não tem um material que faz esse detalhamento de estatísticas, ele mesmo deve analisar as provas, né, as questões que foram cobradas pela banca, fazer essa análise crítica, considerando aí um banco de questões aí de 1.000 questões, 2.000 questões, que ele já tem alguma ideia do que é mais importante. Isso pode auxiliar muito ele nessa jornada. Show de bola! Agora vamos falar das bancas. Bom, a maioria dos concursos nós temos aí CESP e FCC, que são bancas um pouco temidas pelos candidatos. Que dica que você pode dar para os candidatos, né, sobre o direito administrativo com relação a essas bancas e a outras também? Bom, FCC e CESP. Eu costumo dizer que os alunos têm muito medo da banca CESP. Mas sabe por que vem o medo? Porque a gente tem que entender que o ser humano geralmente age em conformidade com duas motivações, o prazer ou o medo. Se alguma coisa nos traz prazer, a gente costuma fazer aquela coisa com mais frequência. Se o medo nos cria um receio, a gente não vai fazer, correto? E é com medo que a banca CESP cria um certo problema para o estudante. Quando a banca fala que uma questão errada anula uma certa, o estudante tende a não marcar uma questão que ele tem dúvida. Ele já viu aquele conteúdo, ele está na dúvida, mas ele tem medo de perder um ponto que ele já conseguiu, ele tem medo disso acontecer, ele não marca. E sabe qual que é o problema? Que isso muitas vezes atrapalha o aluno a alcançar a pontuação necessária. Porque ele com medo não deixa de tentar. Então a dica que eu quero dar para vocês é uma dica um pouco polêmica, mas tentem responder todas as questões. Exceto aquelas que você não tem a menor ideia do conteúdo. Mas se você ali tá meio na dúvida, tá pensativo, responda. Sabe por quê? Porque você tem um conhecimento residual. Você já estudou aquela matéria, você se esforçou, confia um pouco em você. Não deixe o CESP brincar aí com esse medo, criar um empecilho, criar uma barreira. Não deixe, isso é totalmente psicológico. Você tem um conhecimento residual, a chance de você acertar é maior. Então, eu vou te aconselhar a tentar responder sim. Marcar uma alternativa que você acha que está certa. Agora, questões FCC. São questões um pouco mais extensas e são questões que geralmente tratam da letra da lei. Não todas, mas agora está mudando um pouco isso, está trazendo um pouco mais de teoria. Mas considerando a grande maioria das questões da FCC, eu falaria que o aluno tem que prestar muita atenção na legislação seca. Né? Ele lendo a legislação seca, memorizando aquilo ali, ele vai conseguir responder as questões, né? A grande maioria das questões, não todas, mas a grande maioria. Agora, como estudar a legislação seca, né? Que é tão chato. Eu falo com o aluno que ele tem que ler o dispositivo legal, anotar do lado daquele dispositivo uma ideia central, uma palavra-chave. Depois ele tem que tentar responder algumas questões que estão relacionadas àquele artigo. Se ele percebeu que muitas questões são respondidas por aquele artigo, ele deve buscar fazer uma segunda leitura, né? Ler de novo aquele dispositivo e buscar a memorização explicando o conteúdo daquele artigo para ele mesmo. Né? A autoexplicação é uma das maiores técnicas de memorização e o aluno pode fazer uso disso sim, pode e deve. Show de bola, essa é uma coisa que eu sempre falo aqui, que é o candidato realmente aprender, né, o jeito de cada banca, que ele vai conseguir ir bem em qualquer banca. Bom, agora vamos para as leis. Né? Dentro do estudo do direito administrativo, matéria conceitual, mas o estudante precisa estudar algumas leis. Dentre elas, Lei 8.112 e a Lei 8.666. Que dicas que você pode dar aqui para os nossos seguidores a aprenderem melhor essas duas leis que são tão importantes? Bom, dicas para gabaritar as questões de licitações e agentes públicos. Realmente, Lei 8.666, Lei 8.112 vai aparecer na sua prova com certeza. Né? São os diplomas legais mais cobrados de direito administrativo. Tem que ler sim. Eu preparei, Alessandro, eu já com base nessas estatísticas que eu fiz,
Eu consigo te falar aí quais são os artigos mais importantes. Inclusive, eu vou disponibilizar para os seus alunos um capítulo gratuito de licitações públicas com esses artigos mais importantes da Lei 8666. Esses artigos respondem o maior número de questões. Então, esses artigos o aluno deve prestar mais atenção, ele deve sim fazer uma leitura atenta, linkar as questões aos incisos, aos artigos, identificar quais são os artigos mais cobrados. Quem não tiver meu material, quem tiver meu material já sabe quais são os artigos mais importantes, já sabem quais questões são respondidas por aquele artigo, por aquele inciso. Eu costumo falar, Alessandro, que meu material é um sinal de trânsito, olha só. Tem parte verde, tem parte em vermelho, olha essa parte em vermelho, olha o tanto de questão que é respondida por essa parte em vermelho. Tem parte em amarelo, é um verdadeiro sinal de trânsito, né? Com base em 30 mil questões, eu verifiquei que, por exemplo, as frases que estão em verde, elas respondem até 50 questões. As frases que estão em amarelo, elas respondem até 100 questões. E as frases que estão em vermelho respondem 200 ou mais questões. Então, o aluno já sabe quais são os aspectos, né? Na medida que ele está estudando, ele já sabe o que é mais importante. E aí, como é que ele vai comprovar isso? Ele vai pegar aquela frase em vermelho, selecionar aquelas questões ali que estão no sistema. Ele pode comprovar tudo isso que eu estou falando, né? Ele tem acesso às questões de prova. Ele pega aquela frase e fala, opa, essa frase responde... Por exemplo, essa frase aqui responde a questão 3.786, 787. Dê uma olhada. Não sei se vai ficar claro aqui para vocês. Tá vendo? Questões. Responde a todas essas questões. Ele simplesmente seleciona essas questões do sistema, responde as questões com base naquela frase. Então, no momento que ele está estudando pela primeira vez, ele já está resolvendo questão. Porque eu sei que o que é mais importante para alcançar a aprovação é a resolução de questões. Então, naquela medida ali, o aluno leu a frase, corre para o sistema, resolve a questão e aquela questão tem que ser respondida por aquela frase. Se não for respondida por aquela frase, o aluno, o estudante está com algum problema. Ele não está conseguindo assimilar o conteúdo, não entendeu a frase, então se esforce mais um pouco. Então ele já sabe, ele consegue medir o desempenho dele, consegue identificar quais são os pontos mais importantes e consegue aí responder mais questões em menos tempo, na medida em que na primeira leitura ele já está respondendo questão. E aí, para fechar, a última dica que eu quero dar são as frases poderosas. O aluno que puder identificar quais são as frases que respondem maior número de questões, encontrou quais são os aspectos que ele tem que revisar antes da prova. Porque a gente sabe, né, Alessandra, que não adianta nada estudar se não memorizar, né? A memória humana, ela é curta, né? Vocês já ouviram falar da curva do esquecimento. Para evitar aí o esquecimento da matéria, você tem que revisar periodicamente. Existem algumas frases que respondem maior número de questões. Por exemplo, essas frases aí respondem a 40% das questões do capítulo de controle dos atos da administração. Imagina só saber quais são as 5 frases que respondem a 40% das questões desse capítulo. É isso que você precisa revisar antes da prova. Excelente. Gabriela, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o convite, de estar fazendo esse bate-bola aqui, dando dicas incríveis para os nossos concurseiros aqui, nossos estudantes de alto desempenho. Então agora, deixa uma mensagem aí final para os nossos estudantes. E são essas as minhas dicas para que você possa aí alcançar o mais rápido possível, com mais estratégia, com mais eficiência, a sua aprovação. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais o convite, Alessandro. Estou disponível para a gente bater mais papos sobre esse. Quem não me conhece, meu canal do YouTube é Professora Gabriela Xavier. Meu Instagram é @Prof. Gabriela Xavier, com várias dicas para vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Mais uma vez eu quero agradecer a Gabriela por ter aqui feito essa contribuição incrível com o nosso canal. E lembrando também que, se quiser conhecer melhor o trabalho aí da professora Gabriela, vou colocar um link na descrição desse vídeo de acesso ao canal dela, para acessar os materiais, tanto material de administrativo quanto material de constitucional, que são excelentes. Gostou desse vídeo? Então lembre-se de curtir, também de se inscrever em nosso canal e deixar aqui os teus comentários. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que eu sempre respondo todas. E também, quer deixar alguma sugestão de alguma matéria ou até mesmo algum professor especialista na matéria que você quer que a gente traga aqui para o canal para fazer uma entrevista? Fique à vontade, deixe aqui a sua sugestão, porque esse canal aqui é feito para isso, para te ajudar a se tornar um estudante de alto desempenho. Vamos juntos!